Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos à primeira aula que não seja treino para recuperação do semestre. Espero que vocês estejam animados para estudar. Tenho certeza que estão, né? Mas vamos começar com uma matéria nova aí, então. Quer dizer, na verdade, continuação do que a gente estava vendo, né? A gente tinha começado o estudo dos gases no semestre passado, lembram disso? Que a gente falava que o gás ele era um estado físico da matéria, que ele se expandia para ocupar todo o espaço disponível, tinha movimento desordenado, essas coisas assim, né? Agora a gente vai estudar, como vocês já devem ter lido no material que eu recomendei aí, transformações gasosas. E o que é isso? Transformações gasosas são mudanças pelas quais o gás passa, entendeu? Você pode fazer muitas coisas com gás, né? O gás ele tem as moléculas muito separadas, né? Tem muito espaço vazio entre uma molécula e outra. Você pode fazer coisas. Você pode esquentar o gás. Se você esquenta, o que acontece? Você fornece energia para ele. Aí a molécula de gás que estava se mexendo assim, de repente ela vai estar se mexendo assim, mais vigorosamente, né? Vai estar indo mais rápido para um lugar para o outro, né? Você pode comprimir esse gás, né? Então as moléculas estavam aqui. Você pegou e apertou aquelas moléculas juntinhas assim. O que acontece, né? Então, coisas desse tipo que a gente vai ver. Vocês sabem que se você aumentar a temperatura do gás, ele vai se agitar mais forte, vai se mover mais rápido e ele vai bater com mais força contra a parede do recipiente. E o que é isso do gás estar batendo contra a parede do recipiente? É o que a gente chamava de pressão. Lembra disso? Que quando você tem um gás fechado em um recipiente, a pressão que tem de gás lá dentro é uma medida que está relacionada a quantas colisões os gases lá dentro, as moléculas, batem nas paredes do recipiente. Se você aquece esse gás, ele vai bater mais forte. Então, você está aumentando a pressão. Se o seu recipiente for macio, que nem uma bexiga, você vai fazer com que a bexiga infle. Porque você esquentou o gás, ele está batendo mais. Quando ele bate contra a bexiga, ela cede. Então ela vai se deformar um pouquinho. Entendeu? E o contrário também vale. Se você tem uma bexiga cheia de ar quente e você resfriou esse gás, as moléculas vão ficar mais quietinhas, mais paradinhas, entendeu? E aí elas conseguem se aproximar mais. Porque quando elas estão agitando muito violentamente, elas não conseguem chegar muito perto, senão elas começam a colidir. Então, quando elas ficam devagarzinhas, elas conseguem chegar mais perto e aí a bexiga diminui de tamanho. Se você tiver um êmbolo, que é tipo uma seringa, né, que ela tem um lado móvel, se você aquece o gás, ele vai começar a bater mais forte contra o êmbolo e aí o êmbolo ele é empurrado para fora. Tudo bem? E o contrário também acontece. Se você tiver um, um êmbolo, uma seringa cheia de gás, você tampar a saída da seringa e você apertar o êmbolo aqui, aquelas moléculas de gás que estavam distantes, elas vão se aproximar, vão começar a bater mais, isso vai aumentar a temperatura entre elas, entendeu? E a pressão também, porque elas vão estar batendo mais no interior da parede do êmbolo. Então, quando você está falando de transformações gasosas, temperatura, pressão e volume estão todos relacionados, entendeu? E aí, como o material de vocês falou, vocês podem ter transformações isotérmicas, iso vem de igual e térmica de temperatura. Isovolumétricas, né? Quando o volume não muda. Então, isotérmica, a temperatura não muda. Isovolumétrica, o volume não muda. E isobárica, a pressão não muda. Então, por que bárica? Porque tem uma medida de pressão chamada bar. Sabe quando você vai encher o pneu da bicicleta? Você pega a bomba e aí tem aquele reloginho com ponteiro que mostra a pressão? Aquilo é um barômetro, é um medidor de pressão. Entendeu? Então, isobárica não muda a pressão em bar. Então, quer dizer que pressão constante. Beleza? Vocês têm aquela equação geral que ele fala, né? P1 V1 sobre T1, que eu vou colocar daqui a pouco, igual P2 V2 sobre T2. Então a equação é assim, né?
que ele apresentou aí no material para vocês. O que essa equação significa? Quando você está falando de 1 e 2, você está falando de uma situação antes da transformação gasosa e depois. Então, tudo que tem 1 é antes, é no início, e tudo que tem no 2 é depois de alguma coisa que você fez. Então, é depois ou de você ter aquecido o seu gás, ou você ter comprimido o seu gás, alguma coisa que você fez. Entendeu? E aí você vê como que as novas condições do seu gás vão influenciar uma a outra. Entendeu? Então, se você, por exemplo, do T1 para o T2, você aumentou a temperatura, né? Você sabe que a pressão vai aumentar, ou o volume vai aumentar, ou os dois. Aí é questão de você substituir os dados aqui dentro, né? Isso a gente vai ver com mais calma depois, tá? Os exercícios de hoje eles são um pouquinho mais conceituais só. Então vamos ver o que acontece aí. Esse daqui é o exercício 1 da página 247. Então ele fala aí, ó. Um balão cheio de gás hélio é submetido a algumas mudanças à temperatura constante. Então, transformação isotérmica. Volume inicial aqui, aí ele está em diferentes tamanhos antes e depois, né? Associe as ilustrações A, B e C com transformações a seguir. 1. O balão sobe e atinge uma altitude onde a pressão é menor. O que vai acontecer? Olha só. Então, você tem o balão. Vou fazer um desenho horrível aqui. Você tem um balão. Você soltou ele. Como que está esse balão? Ele tem uma pressão aqui dentro, ó, porque os gases que estão dentro do balão estão sempre colidindo com as paredes do balão, né? Então ele tem uma pressão. Por que ele não infla até estourar? Porque do lado de fora do balão você tem a pressão atmosférica. Ó. A pressão atmosférica está segurando a pressão no interior do balão. Por isso que ele não infla até estourar sozinho, entendeu? Então você foi, encheu o balão, deu um nozinho nele e deixou ele lá. Ele não vai estourar se ele ficar quieto, né? Então aqui você disse que a pressão no interior e fora estão em equilíbrio. Então o balão está com o mesmo tamanho. Agora, quando ele sobe lá em cima, ó, o que acontece? A pressão lá em cima é menor. Lembra que a gente viu isso? Que a pressão ao nível do mar é 1 atm, e quando você sobe lá em cima na montanha a pressão é menor? Então, o que acontece quando você está lá em cima? Aqui. O seu balão ele vai ter a mesma pressão lá dentro. Ó. Só que a pressão do lado de fora ficou pequenininho, ó. Tá vendo? A pressão diminuiu. Se a pressão diminuiu lá fora, o que vai acontecer? A pressão no interior do balão é maior do que a pressão do lado de fora, então ela vai conseguir empurrar as paredes do balão para que ele infle. Entendeu? Então, isso daqui é a situação C. O balão sobe e atinge uma altitude onde a pressão é menor. Situação C. Beleza? 2. O balão é removido da sala e levado para o quarto da sua casa. Não mudou nada, né? A temperatura é a mesma, a pressão é a mesma, né? A menos que você tenha uma casa que tem um cômodo no pé da montanha e outro cômodo lá no topo da montanha, mas a gente não está considerando isso, né? Então, o balão continua com o mesmo tamanho. E a situação B. E por exclusão, a terceira só pode ser A, né? Mas vamos ver aqui. O balão é colocado em uma câmara hiperbárica, onde a pressão é maior. Então, o balão ele é colocado num lugar com uma pressão mais alta. Tá? Só isso. E aí é o oposto do que eu descrevi aqui, né? Se a pressão é mais alta, o que acontece? Tá o balão aqui, ele está com a pressão de sempre dele lá. Agora, ó, tem uma pressão gigantesca apertando ele do lado de fora.
que ele vai fazer? Ele vai ser esmagado. Ele vai ficar pequenininho, murchinho. Beleza? Por isso que é a situação 1. Então é isso aí. Esse é o exercício 1 da página 247. Agora, a página 248, a gente vai ver os exercícios 11 a 19. Tá bom? Então vamos ver. Equação geral. Considere o diagrama abaixo, que representa transformações de uma massa fixa de gás, e responda as questões 11 a 19. Então, esse daqui é um gráfico que ele tem, olha, pressão nos eixos. Lembra, né? Quando você vê um gráfico, a primeira coisa que você faz, não importa se é química, se é física, se é biologia, vê um gráfico. Você vai ler os eixos. Ó, aqui, eixo Y, e aqui, eixo X. Porque lendo os eixos, você vai saber do que o gráfico se trata. Então, ele é um gráfico que tem pressão e volume. Beleza? Então, ele fala. Qual o valor da pressão em 1? Em 1, ó, é esse ponto aqui, ó. Qual que é o valor da pressão? Você está aqui, o eixo das pressões é esse, né? Então, você está aqui, você vai esticar até encontrar o eixo das pressões. 2 atm. Tá vendo que tem uma unidade aqui, ó? Aqui ele fala P de pressão, entre parênteses atm. É a unidade dos valores que você vai ler no eixo. Então, o valor da pressão em 1 é 2. Nossa senhora, minha letra com esse mouse aqui tá difícil. 2 atm. Qual o valor da pressão em 2? Antes eu tinha visto a pressão em 1, agora 2. 2 está aqui, ó. Você vê a pressão, 2 atm também. Então, são 2 pontos onde a pressão não muda. Qual o nome da transformação ocorrida na passagem de 1 para 2? Então, você estava aqui, ó. Foi para cá, de 1 para 2, a pressão não mudou. Então, uma transformação isobárica. Isobárica. Qual o valor do volume em 3? Vamos ver, 3 está aqui. 3. Ele quer o volume. Então, a gente vai esticar daqui até o eixo dos volumes, que é esse daqui, ó. Então, esticou 4 litros. Ele dá unidade, né? Lembra que é sempre muito importante falar unidade, viu, gente? Se falar só 4, no vestibular, por exemplo, uma coisa assim, podem descontar bastante, tipo metade da sua questão. Então é importante. Se escrever só 4, né, o corretor vai falar 4 o quê? 4 laranjas, 4 bananas, 4 anos, 4 litros, né? Qual o valor do volume em 1? 1 está aqui, 4 litros também. 4 litros. Qual o nome da transformação ocorrida na passagem de 3 para 1? Então, a passagem de 3 para 1 é uma passagem que você não mudou o volume. Então, isovolumétrica. Tranquilo? Aí, 17. Determine a temperatura em 1. Então, temperatura em 1. Tá aqui, ó. Ele não forneceu pra gente, né? Mas veja só. A gente sabe a temperatura em 2, que é 500 Kelvin. Então, a gente consegue achar a temperatura em 1 também. Como que a gente faz isso? É só você usar a equação geral dos gases. Ou tem um apelido para ela que é Piviti-Povotó. É meio tosquinho, mas fica na cabeça. Então, né? Piviti-Povotó. 2 não parece um O, mas aí vocês abstraem. O 1 parece um I, então funciona. Então, tá aqui, tá aqui. Então, veja só, a gente vai imaginar que a gente está saindo do ponto 2 e indo para o ponto 1. Pode ser? Então, ó, o nosso estado inicial, que na equação é 1, nosso estado inicial é esse daqui. E o estado final é esse aqui. Então, a gente está fazendo essa passagem aqui, ó. Tá bom? Então, o P1 vai ser a pressão aqui, que é 2 atm no 2.
2 atm. O volume era 8. E a temperatura, ele falou pra gente, ó, 500 Kelvin. 500. Nota que toda equação que vocês virem de química e física que entra a temperatura, vocês têm que dar em Kelvin, tá, gente? Acho que a gente já conversou disso antes, né? Mas se você colocar em graus Celsius, aí você vai errar. A gente com certeza já falou disso antes. Sempre em Kelvin. Então tá. Agora, estado final nosso. A pressão é 2 atm também. 2. O volume agora é 4. E a temperatura é o que a gente quer achar. Então, fica uma equação assim para a gente resolver. Se a gente for resolver isso aqui, vai ficar isolando o T2. Olha só, o T2 está dividindo aqui, não tá? Então a gente vai passar ele para o lado de cá, multiplicando. Ele vai parar aqui em cima. T2. Então a gente agora tem T2 vezes 2 vezes 8, dividido por 500. Esse 500 que está dividindo, a gente vai jogar para lá, multiplicando. E esse 2 e esse 8 que estão multiplicando, a gente vai passar para lá, dividindo. Então vai ficar 2 vezes 4 vezes 500 e 2 vezes 8. Assim que ficou a equaçãozinha. Beleza? Então aqui, ó, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, sobrou 2. Então, qual que é a resposta? 500 dividido por 2, 250. Kelvin. Esquece da resposta, da unidade. Então, essa é a temperatura em. Agora, ó, temperatura em 3. Ele quer saber aqui, ó. Você está vendo que do 2 para o 3 tem essa linha unindo eles? Quando você tem essa linha aqui, olha, você pode dizer que ela é uma isoterma, que a temperatura não vai mudar nela, entendeu? Então, ó, mas dá para provar isso daqui também. Vamos ver aqui. Então ele quer a temperatura em 3 agora. Vocês vão ver que vai dar 500 também. Então eu vou fazer esse caminho aqui, ó, tá bom? Esse é o estado inicial agora e esse é o final. Então, de novo, usar a equação geral dos gases. PVT voto. Pronto. Então, estado inicial, pressão, 2 atm. Volume, 4 litros. Temperatura, 250 que a gente achou. Estado final, aqui ó, pressão 4, volume 4 também, temperatura T2 que a gente quer achar. Vamos resolver isso aqui agora. Então a gente vai isolar esse T2, vamos jogar ele para cá multiplicando, vai ficar aqui em cima do lado esquerdo, T2 é igual. E agora a gente vai pegar o 250 que está dividindo, vamos jogar multiplicando para lá, e o 2 e o 4 vão dividindo para lá. Então vai ficar 4 vezes 4 vezes 250, 2 vezes 4. Então vai cancelar aqui e aqui. Esse com esse vai ficar 2 aqui. O que aconteceu? Opa. 500 Kelvin. Então você viu o que eu falei para vocês? Quando a curva está unindo dois pontos assim, desse tipo de gráfico, onde está mudando tanto o volume quanto a pressão, né?
do 2 por 3, a temperatura é igual. Você diz que esse trecho é uma isotérmica. Então, veja só, do 2 para o 1, a pressão não muda. Então, aqui, isobárica. Do 1 para o 3, o volume não muda. Então, isovolumétrica. E do 3 para o 2, agora é a temperatura que não muda. Isotérmica. Tudo bem? E que foi o que ele perguntou aqui no 19. Isotérmica. Tranquilo, gente? Então é isso daí. Vocês veem que é bem de boa, né? Quando você tiver que usar uma equaçãozinha, vai ser essa daqui, o Pivot-Pohotot. Não esquece da temperatura em Kelvin. E é isso. Quando você tem, por exemplo, uma transformação, digamos, isobárica, não muda a pressão, e você vai resolver essa equação, você já pode, logo de cara, já tirar as pressões aqui. Porque elas vão ser iguais, elas vão se cortar. Se for uma transformação isotérmica, você corta os T's. Beleza? Isso o enunciado vai falar. Então o enunciado fala, aconteceu tal coisa com gás e a temperatura não mudou. Aí você escreve a equaçãozinha e já tira a temperatura. Beleza? Então é isso daí, gente. Se cuidem, bons estudos e qualquer coisa é só chamar. Tchau, até mais.